Bem-aventurados as últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista a entrada pelas portas. Então nós vamos caminhar hoje, espero em Deus e com as orações dos irmãos, no sentido de que a palavra de Deus é bênção. Ela é bênção para quê? Ou para quem? Para todos. Vejam que no projeto de Deus, no plano redentor de Deus, não fica nenhum ser humano, nenhuma criatura fora. Porque são bem-aventurados aqueles que leem, são bem-aventurados aqueles que ouvem e são bem-aventurados aquele que guarda a palavra que está escrita. E nós sabemos que quando referimos à palavra de Deus, especialmente ao lado espiritual, não há lugar de guardar a palavra de Deus a não ser no coração. Então a bem-aventurança são felizes, porque aqui está falando espiritualmente, então são felizes ou mais do que felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra de Deus no coração. E é importante destacar, porque na última parte diz assim: porque o tempo está próximo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, então ele, no capítulo, lá em Marcos 1:15, ele disse: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o tempo está cumprido, né? O reino de Deus está próximo, está dentre nós, diante de nós, e é necessário que haja um arrependimento, né, para que essa palavra de Deus ela penetre no coração. Então, a primeira observação que nós queremos fazer, depois de lembrar aos irmãos e aos nossos amados ouvintes as últimas bem-aventuranças que está neste livro, daqueles que guardam a palavra e daqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito de entrar pela porta. E observe, tudo caminha para o lado espiritual, porque quando a Bíblia fala de porta, está nos trazendo a lembrança ao coração que esta porta ela é Jesus Cristo. Não há uma outra porta. Observe, lá em Mateus capítulo 7, há uma advertência do Senhor Jesus Cristo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ele. Verso 13, Mateus 7, verso 14: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Então, guarda, ouve e guarda no teu coração a palavra de Deus, porque é dela que é a fonte da vida. E todos nós precisamos da palavra de Deus, especialmente hoje em nossos dias, porque se tem muito tentado desmerecer, desacreditar, rejeitar, desprezar a palavra de Deus. Mas observe, meus amados, o profeta Jeremias, no capítulo 24, nós vamos fazer ainda essa referência. Ele diz assim: buscai na palavra do Senhor e lede. Por quê? Porque nenhuma das coisas que Deus criou e falou faltará ou falhará. Por quê? Porque é o próprio Espírito de Deus quem vai juntar, reunir e trazer para que tudo quanto Deus falou se cumpra. Então, se o Espírito Santo está dizendo aqui que você que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e guarda esta palavra no coração, então você é feliz em fazer isso. Você é bem-aventurado em fazer isso, porque certamente Deus recompensará você na caminhada cristã. E para aqueles que não têm ainda Jesus Cristo como Salvador, observe: feliz é aquele que, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra, e aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista entrar na cidade pelas portas.
Então observe que a palavra de Deus é bênção para os que a reverenciam. O que isto quer dizer? Quer dizer que isso significa profundo amor e respeito por Deus, por sua palavra. Você ama a Deus? Normalmente a pessoa diz, não, eu amo Deus. Mas você guarda a palavra dele, ela está guardada no teu coração para que você viva por ela, que por esta palavra você encontre a fonte da vida, que por esta palavra lhe seja aberta a porta para a salvação. Então você ama mesmo a Deus, você respeita mesmo Deus e sua palavra. Então você é muito feliz e bem-aventurado se assim fizer. Profundo amor e respeito à palavra de Deus. E nós vamos caminhando aqui quanto a essa questão, essa palavra, quanto a palavra de Deus ser uma bênção. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Deus é o Deus que gosta de abençoar. Está no coração de Deus de abençoar você, abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja, abençoar aqueles que porventura ainda vivem na ignorância, na idolatria, na feitiçaria, na incredulidade. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que busca. E Ele mandou trazer esta palavra dele hoje para te buscar, para que você seja feliz e bem-aventurado. Então, meus queridos, o salmista diz assim: quanto amo, Senhor, a tua lei, ela é o meu meditar todo o dia. E eu acho interessante, esse é o Salmo 119, 97. Agora, no Salmo 119, 165, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Que bênção, meu querido. Que maravilha você saber que você que ouve, lê e guarda a palavra de Deus no teu coração, não há tropeço espiritual para você. Você pode sofrer nesta vida, pode até morrer, pode adoecer, pode te faltar muitas coisas, fisicamente e humanamente falando, mas quanto à vida, a tua vida espiritual, não há tropeço. Lembre-se que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Então, você é feliz. O salmista diz aqui: grande paz tem aqueles que amam a tua palavra, a tua lei, porque para eles não há tropeço. E o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: quem desta maneira vive e obedece à palavra de Deus, não tropeça em tempo algum. Isso é maravilhoso, meus queridos, ouvir de Deus esta voz, esta palavra poderosa. Então Tiago diz assim: torna-te, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque aqueles que são apenas ouvintes enganam-se a si mesmo, a si próprios. Porque é importante ser ouvinte e praticante. Quando a pessoa ouve e guarda a palavra no coração, isso significa que é um ouvinte praticante da palavra de Deus. Mas se não é praticante, então cuidado. Por que Tiago diz isso? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Quando nós fazemos o encaixe, a conexão, melhor dizendo, Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, dos céus. Então cuidado, então reflita, pense nisto. Se um servo de Deus disse, pelo Espírito de Deus,
Sede, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lucas 6,46, o Senhor Jesus disse assim, para aquelas pessoas, né, que gostam de falar, de se apresentar, de elogiar. Mestre, mestre. E Jesus disse: vocês me chamam Senhor e Senhor, por que não fazem o que eu vos mando? Então é maravilhoso, meu querido, pensar nisto. O tempo está próximo, o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que você seja bem-aventurado e mais do que feliz. Se os servos de Deus são felizes, são bem-aventurados, são muito mais do que isso. Não há palavra para dizer ou expressar de uma forma compreensível de todas as maneiras na nossa mente. A palavra de Deus é bênção para libertar o homem do orgulho espiritual, meus queridos. Nós estamos vivendo no tempo que as pessoas são orgulhosas. Eles são orgulhosos no sentido espiritual e são orgulhosos no sentido religioso. Nós vamos ter um exemplo aqui. Os irmãos lembram, e nós vamos citar aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 18, verso 11. O Senhor Jesus contou essa parábola aqui. Ele contou a parábola do fariseu e do publicano. E ele explicou e disse, olha, Lucas 18, e o verso 11, ele diz assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Será que você já viu alguém agindo assim? Na sua soberba, na sua arrogância, né? Não depender de Deus, não querer saber de Deus, não querer saber da palavra de Deus, não querer receber orientação espiritual, e se achar dessa forma para ele olhar para si dentro de si mesmo e orar. O Senhor Jesus disse que ele orava dele para ele mesmo. E qual era a oração dele? Vamos ler o versículo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Graças a Deus, meus queridos, porque a palavra de Deus ela é poderosa para derrubar essa barreira que existe dentro do ser humano. E o publicano, como é que ele orava? No verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então é desta forma que o homem é bem-aventurado, porque ele lê, ele ouve, está ouvindo, está escutando e está guardando essa palavra de Deus no seu coração, para que essas barreiras que o ser humano, a carne, a nossa carne, ela alimenta a todo dia, seja derribada, e Deus seja louvado e engrandecido. Apocalipse 3,17 diz assim, vós dizeis, né? Pois dizeis, rico sou e estou enriquecido, ou abastado, e não preciso de coisa alguma. Na verdade, aqueles irmãos, aquela igreja era uma igreja rica, judeus ricos, tinham muito, tinha a fábrica ali, tinha o colírio, tinha a slã, tinha tudo ali, e eles pensavam que aquilo que eles tinham era o suficiente para que eles pudessem viver agradando a Deus e dizer que era povo de Deus, igreja de Deus, por causa da riqueza, por causa da posição que eles viviam ali. Mas observe o que o Senhor Jesus fala, quando eles disseram: não preciso de coisa alguma.
E ele disse: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor Jesus disse: o homem, a bondade do homem ou a virtude do homem não consiste nos bens que ele possui, porque tudo isso fica. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para derrubar essas barreiras e nos conduzir a um espírito de quebrantamento, dependência de Deus, arrependimento, reconhecer que precisamos do Senhor para vivermos, para entrar pela porta do céu, que é Jesus Cristo. Tu és infeliz, tu és um miserável, pobre, cego e nu, despido, desprovido de toda a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, meus amados, mas Ele dá graça aos humildes. O conselho, mas o Senhor Deus dá um conselho para ele, né, lá no versículo 18. Só vou citar rapidinho aqui, Apocalipse 3, 17 foi o que nós lemos agora, citamos agora, e o versículo 18. O Senhor Deus diz assim, né? Mas eu te aconselho que de mim compres ouro refinado, provado pelo fogo. Compre vestiduras brancas e compre colírio para que possa ver. Então veja que o homem, ele depende de Deus. Se tuas obras está fundamentada em Cristo, isso é importante. Considere esta palavra, este conselho do Senhor Jesus. Eu te aconselho que você compre de mim. Isso se você pensa dessa forma. Mas se não pensa, nós precisamos também para ser feliz, para sermos bem abençoados, bem-aventurados. Então, se as tuas obras ou as nossas obras são fundamentadas em Cristo, elas são de ouro, prata e pedras preciosas. E é importante porque tudo isso, qual é a validade? Quem vai dar a validade é o fogo. A prova é o fogo. Mas se as tuas, ou a minha, ou as nossas obras, elas são madeira, feno e palha, imagine bem o que acontece com elas, né? O ouro refinado, Jesus diz: compra de mim o ouro provado pelo fogo, para que você enriqueça. Compre vestiduras brancas, para que você ande, para que não seja colocada a tua nudez, para que todos vejam a tua nudez. E compre o colírio para que você possa ver, enxergar, abrir os seus olhos, a cegueira espiritual que está nos olhos. Então, meus irmãos, 1 Coríntios 13, 11 nos fala bem e vai nos explicar totalmente e profundamente o que o Senhor Jesus está falando aqui para aquela igreja lá em Apocalipse. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E aqueles que permanecerem receberão galardão. O que não permanecer está perdido. Observe, meus irmãos, o que o Senhor Jesus fala para os judeus que haviam crido nele. João 8, 31. Volte um pouquinho aqui conosco. João capítulo 8, verso 31. Diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade vos libertará. Continuando, responderam eles: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O soberbo não reconhece o pecado dele. O soberbo espiritual, o soberbo religioso não conhece o pecado dele. E mesmo que venha concordar que é pecador, não concorda que Jesus Cristo é o único que pode resolver o problema dele. Observe que eles agiram rapidamente aqui. Nós somos servos, somos descendência de Abraão. Como dizes tu que somos escravos de alguém? Mas não é o escravo do Senhor, né? Do Senhor, ou de alguém, de algum líder, de algum homem de Deus. Não, é escravo dos nossos próprios pecados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisam e carecem da graça de Deus e carecem do perdão de Jesus Cristo. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o verso de número 36. A palavra de Deus, meus amados, é bênção, porque dá conhecimento espiritual. É o que nós já havíamos dado um toquezinho aqui de Jeremias, né? Jeremias 24. Vamos voltar, se puder acompanhar conosco aqui. O livro de Jeremias, no capítulo 24, ele diz assim: bem, nós vamos para um outro texto aqui, depois nós vamos voltar aqui para Jeremias. Porque ele diz assim, né? Aquele que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer, diz o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em abençoar. Então é nesse sentido aqui que o profeta nos diz, né? No capítulo 9, vamos seguindo aqui melhor dizendo, e o verso 24, para a gente concluir aqui. Mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Então, observe. Quer ser um bom conhecedor? Então, conheça Deus, conheça a sua palavra, porque abre a sua mente, e certamente você é um homem que reconhece que Deus é um Deus que quer abençoar aqueles que ouvem a palavra dele. A palavra de Deus também é bênção, meus amados, e porque ela é poderosa para libertar o homem da cegueira espiritual, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo de um homem, e também da escravidão de Satanás. Observe a mensagem que o Senhor Jesus mandou Paulo pregar. Atos capítulo 26. Foi essa mensagem que o Senhor disse a Paulo para ele pregar. Atos 26, 18. Diz assim: o verso 17: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. E a pregação de Paulo era essa: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é a primeira ação do Evangelho de Cristo? Esse Evangelho poderoso: abriu os olhos
dos cegos. E nós sabemos que cego, na verdade, não é aquele que não vê. Porque aquele que não vê pode ver, e aquele que vê pode se tornar cego. Nós vamos ver mais adiante que o Senhor Jesus vai explicar isso muito bem. Então, na verdade, o cego é aquele que não quer ver. Quando os judeus questionaram o Senhor Jesus, quando ele disse: se você permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles disseram: libertar do quê? Que nós não somos escravos de ninguém. Então observe, o primeiro são a esses que o Senhor Jesus se dirige dizendo: se vocês fossem cegos, não tinha pecado algum. Mas já que você diz que vê e que enxerga, o pecado subsiste sobre você. Porque na verdade o cego pode ver pela fé, pode conhecer a Jesus Cristo, pode recebê-lo, o Senhor Jesus, e aqueles que verem continuar rejeitando o Senhor e a sua palavra. Então, para abrir os olhos, para que eles saiam, arranque eles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, porque aqueles que vivem sem Cristo, eles são escravos do pecado e do diabo, porque não fazem o que querem fazer, mas só faz aquilo que o seu orientador manda fazer. E neste caso, não vai vir a figura, de Satanás, mas vão vir aqueles que trabalham para eles, o sistema que é contrário à palavra de Deus, o sistema que se rebela contra a vontade de Deus. Então são esse sistema que conduz as pessoas para fazerem a vontade da carne, dos pensamentos, e serem por naturezas filhos da ira, como também nós, éramos anteriormente. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, abriu os nossos olhos, convenceu o nosso coração das nossas fraquezas, dos nossos pecados, para que nós viéssemos receber o nosso Senhor e Salvador, para que fôssemos dado o direito de entrar pela porta, porque aquele que não entra pela porta, o Senhor Jesus disse, é ladrão e salteador. Então, sereis livres. A palavra de Deus só concluindo aqui, abrir os olhos, tirá-lo das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e a santificação, com aqueles que creem em mim. Então a palavra de Deus é bênção, porque tem o poder de penetrar os corações, de sondar os corações. O salmista diz que antes que a nossa boca saia a palavra da nossa boca, Deus já conhece tudo. Então essa palavra de Deus ela é poderosa para penetrar os nossos corações, sondar os nossos corações. E meus irmãos, e tem um objetivo nisso. Não é só para saber o que está dentro de nós, mas é para que algo aconteça dentro de nós. Vamos ler um texto que está em Hebreus, capítulo 4, creio que já é bem conhecido de todos, e o verso de número 12 e 13, e diz assim: Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Veja qual é a finalidade de Deus nos sondar, e a palavra de Deus penetrar dentro do nosso coração. Leva-nos a decidir, leva-nos a tomar decisão,
levam-nos a tomar atitude, a nos levantar e dizer como aquele homem, batendo no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, tem misericórdia de mim, eu reconheço realmente as minhas fraquezas, a minha estrutura. Esse é o propósito da palavra de Deus, para nos levar à decisão. E a decisão, é claro, é para se render ao Senhor Jesus Cristo, viver para Ele, honrar o seu santo nome, confessá-lo, ser um bom exemplo aqui nessa terra e testemunhar do poder da palavra de Deus. Porque no verso 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Quer dizer, não há pessoa, né, que Deus não esteja vendo, que não vá diante de Deus, que Deus não o conheça. Como diz ainda o final do verso 13: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Deus é o Deus de todos. A pessoa diz assim: não, mas eu não quero muito compromisso com Deus não, porque eu não tenho esse compromisso com Ele, eu estou livre. Não. Você não sabia que você é de Deus? Ah, eu sou de Deus? Sim, você é de Deus. Foi Deus quem fez você. O problema é que eu e você nos rebelamos contra o nosso Criador e nos afastamos dele. Os irmãos estão bem atentos à leitura que foi feita aqui na parte devocional. Jeremias capítulo 2, verso 5. O Senhor Deus perguntou: qual foi a injustiça que eles viram em mim? O que foi que eu fiz com eles, que eles me abandonaram? E foram para a nulidade dos deuses, que não fala, que não ouve, que não faz nada, que não repreende, mas também não salva, né? Porque são mortos. Então, que injustiça foi? Então, Deus foi quem nos fez. O Salmo 100, verso 3. Foi Deus quem nos fez e somos dele, somos povo dele. Somos ovelha do seu pastoreio. Porque Deus nos fez, né? Muitos se rebelaram, fugiram, hoje estão longe de Deus, não quer saber do Criador, mas lembre-se que você tem algo que Deus te deu, a tua vida. Você está aqui, está nos ouvindo, você tem uma vida. E lembre-se que Deus foi quem deu essa vida para você. Lá em Gênesis 3 diz: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando morrer, o corpo vai para onde? O corpo vai para o pó de onde veio, mas o espírito volta para Deus que o deu. Pense nisso. Ah, mas não tem compromisso com Cristo? Você tem. Você é devedor, você é dele. O profeta Ezequiel diz: todas as almas são minhas. Então pense nisso, meu querido. Por quê? Como nós ouvimos aqui em Hebreus, a palavra de Deus é poderosa para penetrar dentro de nós e nos levar à decisão. Porque não temos como escapar daquele a quem nós haveremos de prestar contas. E a palavra de Deus diz que esse é o padrão de medida que Cristo usará no juízo. Este é o padrão de Deus. E Cristo usará este padrão de Deus no juízo. Como está escrito, né, 2 Coríntios 5,10, todos nós haveremos de estar diante de Deus, prestar conta a Ele. Nuas e patente, verso 13. O que significa isso? Completa exposição e clareza diante de Deus. Não há nada escondido, não há nada que Deus não possa ver. Então, quando diz nuas e patentes, significa dizer que é uma exposição de muita clareza, de toda clareza, diante de Deus. E esse é o padrão dele que ele vai julgar. Romanos 14, e o verso 9,
e o verso 12. Eu gostaria de ler esse verso, para deixar para todos nós. Romanos capítulo 14, verso 10. Verso 9 a 12, diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Foi para isso mesmo que Jesus veio, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? É uma pergunta. Por que é que você julga o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Para quê? Como está escrito, o verso de número 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Pense nisso. O apóstolo Paulo também fala, lá em Filipenses. Toda língua confessará que eu sou o Senhor. O Senhor, seu, pode ser. Mas também pode não ser o seu Senhor. Mas essa não é a questão, que você vai confessar Ele como Senhor. É porque vai confessar, é para a glória de Deus. E foi exatamente para isso que Cristo veio, como nos diz o apóstolo Paulo. Assim, pois, o verso 12, cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Então não julgue ninguém, não olhe para ninguém, não viva a sua vida refletida por ninguém. Viva a sua vida refletida na palavra de Deus, que ela é viva, é eficaz para nos levar a uma decisão correta. Porque Deus, meus irmãos, resiste aos soberbos. Tiago 4, verso 6, vamos chegando aqui já para a conclusão, mas ainda vamos citar alguns versículos aqui. Tiago 4, verso 5 e 6 diz assim, observe se puder. Versos 6 e 7 de Tiago 4. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A igreja de Deus, ela sempre é perseguida. Foi, está sendo em muitos lugares, graças ao Senhor, porque nós aqui ainda gozamos desse privilégio, de poder ainda falar, pregar, ensinar, instruir as pessoas, falar realmente a palavra de Deus, como ela é, palavra de Deus. Mas Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então Ele diz, sujeitai-vos, pois, a Ele, a Deus, que pode fazer isso, que faz isto, e resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Na 1 Pedro, aqui no capítulo 5, verso 5. Aqui são vários conselhos, né, que Pedro dá. Vários conselhos. E um dos conselhos é esse. 5:5. 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns para com outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Se você é salvo, nós estamos aqui porque somos de Deus, pela graça dEle. Nós estamos aqui. Você que veio aqui, que não é um servo de Deus ainda, ou que nos ouve, participa conosco, então Deus te dá essa oportunidade hoje, trazer essa palavra para você, né? Deus resiste ao soberbo, mas graças a Deus, porque Deus, a palavra de Deus é poderosa para derrubar essa barreira, esse orgulho religioso e espiritual. Não pense que é melhor do que ninguém. Todos igualmente somos diante de Deus. Aí ele diz no verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É assim que a palavra de Deus é bênção para todos nós.
Mas a palavra de Deus ainda, continuando aqui, ela é bênção porque conduz o humilde de coração. A salvação é Jesus Cristo. Veja que começa ouvindo, começa lendo, ouvindo, começa guardando no coração e a palavra de Deus vai surgindo efeito. Vai trabalhando em nossas vidas, vai nos conscientizando, vai trazendo ao nosso coração responsabilidades, privilégios, mas responsabilidade, temor a Deus, respeito a Deus e a sua palavra, como nós já ouvimos anteriormente. Então, Deus, o seu Espírito conduz à salvação os humildes de espírito. E aqui não depende da posição, né, meus irmãos? Porque o homem, Deus deu ao homem a sabedoria, a inteligência. Mesmo que ele não seja um servo de Deus. Mas ele pode ser uma pessoa bem-sucedida. Ele tem direito de ser. Ele pode ser, querendo ser. Um bom médico, um bom advogado, um juiz, um governador, um ministro, um professor, um bom advogado, um bom e feliz empresário, bem-sucedido. Ele pode ser tudo isso, Deus o permite. Mas tudo isso não pode salvá-lo. Não pensa bem. Aí, então quer dizer que só vai ser salvo os miseráveis, os pobres? Não. Vai ser salvos todos quantos reconhecerem que o que têm, e o que faz, e o que gozam, e o privilégio que desfrutam, a autoridade que exerce, funções, é Deus quem faz isso por você. É Deus que faz isso por você. Você pode ser um pobre, como disse, como o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, naquela carta, né? Você é rico, mas você esqueceu, você não está lembrado que você é um miserável, um pobre, um cego, nu. Mas disse para os humildes, bem-aventurados os humildes de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. E concluindo aqui, só para uma reflexão, eu queria trazer uma lembrança aqui, né, sobre o capítulo 9 de João. O capítulo 9 fala da história do cego de nascença. Então, Jesus entrou naquela cidade. Por que Jesus entrou ali? Não havia tantas outras entradas? Havia tantas outras pessoas necessitadas? Então, observe que a graça de Deus é Deus quem vai ao encontro do necessitado. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que enquanto o homem, o pecador, se chega a Jesus Cristo, vai tendo experiência com Ele, a sua vida vai mudando. Era esse exemplo que eu gostaria de dar e deixar para todos. Porque quando aquele homem, ele viu a Jesus Cristo, em primeiro momento, ele disse apenas que Jesus era um homem. Está no verso 11 de João capítulo 9. Vamos conferir aqui rapidamente. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Um homem. Apenas um homem no momento. No verso 17, observa o que é que ele disse. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ele é um profeta. Era um homem chamado Jesus, agora o homem já vê Jesus como um profeta. Você que já serve a Jesus Cristo, como é que você considera o Senhor Jesus? Como é que eu considero o Senhor Jesus para mim, em minha vida? Então, ele vai dizer mais uma palavra aqui no verso 33. Observe,
Ele diz assim: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Veja aqui que ele vai caminhando e já olha para Jesus Cristo como um homem de Deus. No verso 35 a 38, veja o que ele diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: queres tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia, ou nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então ele começou a ver Jesus como um homem, como um profeta, um homem de Deus, e agora como o Filho de Deus, o Salvador. Mas a lição para a incredulidade fica aqui no verso 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Por quê? Porque eu vim a esse mundo a juízo, disse o Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não veem, vejam, e para aqueles que veem, se tornem cegos. Por quê? Por causa da incredulidade, porque não guardaram a palavra de Deus no coração. E desta maneira o Espírito Santo de Deus não agiu na vida. Mas, como disse, a palavra de Deus é poderosa e conduz os humildes à salvação. Como está escrito, né? Eu, Jesus Cristo. Veja que o cego reconheceu por último Jesus Cristo. Crês no Filho do Homem? Sim, Senhor. Quem é Ele? Para que eu nele creia. Sou eu que falo contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então, meus queridos, o caminho da salvação, nós falamos assim porque a vida é longa, a estrada é comprida, o tempo pode ser breve, mas ele pode demorar um pouco, essa caminhada. Mas aquele que está no caminho, pense bem, guarde no seu coração, aquele que está no caminho, como o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quem está no caminho, que é Cristo, firme a sua fé, jamais se perderá, a menos que tenham crido em vão. Mas se crer realmente como a palavra de Deus fala, então coloque no seu coração, porque o caminho é Jesus Cristo. Todo esse trabalho de Deus, todas essas bênçãos de Deus, para levar o pecador humilde à salvação em Jesus Cristo. Os soberbos vão continuar por aí, mas como disse Paulo aos Romanos, não escaparão, porque a regra de Deus, o plano de Deus, do julgamento de Deus é esse: ninguém escapa de suas vistas e de prestar contas a Ele. E eu deixo um conselho que Paulo deu a Timóteo, para todos nós. O conselho está lá na segunda carta de Paulo, né? Não vamos ler o texto, só vou citar aqui. 1 Timóteo 3,16, quando fala da suficiência das Escrituras. Então Paulo disse assim para Timóteo: foge dos falsos. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Segue os verdadeiros, 2 Timóteo 3 e 10. E permanece na palavra de Deus, 2 Timóteo 3 a 17. Então vamos refletir bem. Fugir de quem? Do mal. Seguir os verdadeiros. Há muitos falsos por aí, mas Deus dá a condição de sabermos disto. Quem é o verdadeiro? E permanecer na palavra de Deus, como ele disse à sua família, a família de Timóteo.
permanecei naquilo que aprendeste, e sabendo de quem aprendestes. E que Deus então continue a nos abençoar, meus irmãos.